Nós temos muita alegria e muita honra de ser uma igreja em célula que fez a sua transição para o modelo celular desde o ano de 2001. Em 99 nós começamos a descobrir, inspirado muito pelo que Deus fazia ao redor do mundo, inspirado pelo que Deus estava fazendo em muitos países, nós começamos a estudar e preparamos, a igreja para fazer uma transição, e tenho muita honra, muita alegria, de desde 2001 termos as nossas primeiras 15, 16 células. E nós começamos ali um processo de completa transformação na vida desta igreja. De uma igreja abençoada, uma igreja fiel, numa igreja hoje influente, uma igreja que ganha muitas vidas para Jesus. Eu fico impressionado só quando a gente junta as nossas células, que já são mais de 2.000, e a gente faz um dia do amigo. E quando a gente convida, 2, 3, 4 mil amigos a frequentarem, a virem às nossas células e ouvir o Evangelho, eu fico impressionado com o poder dessa estratégia de Jesus. Eu sinto muita honra de ser um líder de célula. Todo dia eu tenho a minha célula com imenso entusiasmo, porque eu sei que se Jesus estivesse aqui, Ele teria um grupo de discípulos. Ele estaria de novo com 12, com 13, com 11. Ele estaria cuidando de vidas e investindo em pessoas que amanhã se tornariam adultos, líderes, reprodutores também. E essa é a nossa estratégia, de ganhar pessoas e investir nelas. Investir, cuidar. As células ganham e as células cuidam. E no processo de cuidar, a gente vai transformando a vida da pessoa, a ponto de que ela era um não crente, se torna um crente em crescimento e depois se torna um crente maduro, que assim como qualquer adulto, depois se casa e vai ter filhos, nós também, depois de crescermos, podemos ter muitos filhos para Jesus. Então eu sou muito feliz, muito orgulhoso de ser pastor de uma igreja em célula. Agradeço demais a todos os irmãos que têm apoiado de coração, com entusiasmo, essa visão que é de Deus, que é a estratégia de Jesus, uma estratégia de liderança, uma estratégia de transformar cada membro da igreja num líder, cada membro da igreja numa pessoa capaz, influente, capaz de influenciar outros, de cuidar, de discipular e de formar discípulos para Jesus. Eu agradeço demais a todos, não posso nem citar nomes, mas são todos tão queridos e todos tão dedicados, e eu agradeço muito. E você que ainda luta com essa questão, pensa nisso, deixa o amor de Deus te constranger, e deixa mesmo você compreender que nós não somos, a habitação final da bênção que Deus tem dado. Aquilo que Ele tem derramado sobre nós é para ser passado. Nós não somos o alvo final, nós somos canais para que aquilo que Deus nos deu, outros possam provar também. E que Deus possa abençoar. Na nossa estrutura celular, depois de um determinado número de células, eu não conseguia mais cuidar deles. E a estrutura celular nos chama a estabelecer supervisores. Supervisores são pessoas que cuidam diretamente dos líderes das células, porque nós ganhamos e cuidamos bem das pessoas. Cuidar bem significa cuidar do novo convertido, mas cuidar do membro também. E como os nossos membros vão se tornando líderes, nós cuidamos deles através do discipulado dos supervisores. O trabalho de um supervisor se divide basicamente em duas ênfases. Uma delas é o discipulado pessoal, é o discipulado na vida, do casamento, da qualidade espiritual, é o discipulado mesmo, cobrando e confrontando, os seus erros e os seus, ainda as áreas que precisam de aperfeiçoamento. E o ensino, esse é o discipulado, é o cuidado pastoral que o supervisor faz para todos os nossos líderes de célula. O segundo trabalho que ele faz é um trabalho muito operacional, de ajudar, ensinar e retreinar os nossos líderes para alcançar o alvo, que é multiplicar-se. Multiplicar-se em outros líderes, multiplicar a sua célula, ganhar almas e cumprir a grande comissão, que é fazer discípulos. Então o supervisor faz esse trabalho. Nós começamos a crescer e colocamos supervisores, mas depois tínhamos tantos supervisores que eu não conseguia cuidar dos supervisores. E estabelecemos então o supervisor do supervisor, que nós chamamos de coordenador. Ele coordena uma grande área, já faz um trabalho importante demais. E ele faz a mesma coisa, Ele cuida da vida espiritual, da vida pessoal, e ele também lidera, treina e capacita os seus supervisores a continuarem avançando. E os coordenadores têm pastores. E os pastores que nós temos, e estabelecemos muitas redes, fazem a mesma coisa.
além de liderar a igreja, além de formarmos um conselho pastoral, eles cuidam de coordenadores, eles discipulam a vida, cuidam, disciplinam, apoiam, incentivam, motivam, mas eles também orientam, treinam, desafiam para o crescimento. E assim nós temos avançado. Hoje, como resultado do nosso trabalho deste ano, porque amanhã já começamos o ano novo, amanhã começa um novo ano, onde nós sonhamos que as nossas células cresçam tanto, atraiam tantas pessoas e cuidem tão bem, que as células não caibam mais e multipliquem, não é? E multipliquem, a minha célula não cabe mais, nós multiplicamos porque não cabe mais. Mas eu espero que ainda nesse semestre esteja tão cheio que não caiba de novo, e eu multiplico de novo, não é? E a gente vai ganhando vidas, e cada número é uma pessoa que a gente está trazendo para Jesus. Na nossa festa aqui de multiplicação, nós queremos nesta manhã então, abençoar, consagrar, orar, impor as mãos, clamar por um revestimento de capacitação, de graça e de poder sobre a vida de novos supervisores e novos coordenadores. Então nós faremos isso pelas nossas redes, e eu queria chamar a primeira rede Ágape, não é? A rede Ágape liderada pelo pastor Inário e pastora Thaís. Por favor, venham aqui à frente, fiquem aqui à frente. E onde vocês ficarem agora, os seus novos supervisores ou coordenadores virão. E você vai receber um frasco de óleo, porque você vai orar pelos seus supervisores. Eu quero chamar, então, os novos supervisores, líderes de líderes de líderes. Por favor, eu quero chamar o Daniel Sanches e a Andréia Sanches, um casal que está assumindo como supervisores. Venham aqui, por favor. Quero chamar o Igor Kojima e a Bruna Nogueira. Igor Kojima e Bruna Nogueira. Estão vindo ali, ó. Igor Kojima e Bruna Nogueira. Fiquei tão feliz que eu recebi ontem o convite do casamento dos dois, né? Estão se casando em agosto e eu vou estar lá, se Deus quiser, não é? Olha só, vê se pode. De lua e de mel, supervisionando, não é? Uma alegria. Temos o Júnior Vieira e a Clarice Viana, a filha do nosso pastor Batista, que está aqui, ó. É uma linda supervisora de uma área muito bonita, que tem crescido tanto, é capaz de virar uma igreja lá para o lado da Pampulha. Nós temos também, aí ó, cadê o Júnior? Veio não? Está trabalhando hoje, alguém tem que trabalhar nessa igreja, tá bom. Nós temos também, mas ela está representando muito bem. Nós temos também como supervisores a Maria Inês Lopes. Queria chamar a Maria Inês Lopes. E queria também chamar a Renata Paratella Ribeiro. Renata começou na nossa primeira turma lá, não é? Da visão celular. E hoje reassume um trabalho de supervisão. Renata Paratella. Está aqui a Renata. Que bênção. Que bênção. Então fica aqui. Vocês têm que juntar mais um pouquinho. Hã? Tá bom. A Rede Awake, por favor, pastor Léo. Para a Rede Awake, pastor Léo e Lorena, por gentileza, também coordenadores, supervisores. Eu quero chamar para ficar ali ao lado deles o Bernardo Correia, o Felipe Ameno, o Henrique Coutinho. Vamos lá, cadê eles aí? O Iago Souza, a Ivana Martins. A Ivana trouxe o time todo. A Camila Marques, a Laura Diniz, a Letícia Lomês, a Luana Ribeiro, Pedro Dominique e Victor Abaurre. E o Vitor, vem para cá, todo mundo aí da rede Awake, por gentileza, tudo para ele, os nossos supervisores da rede Awake. Eles vêm lá de cima em geral, então custam mais a chegar, não é? Então, por favor, fiquem ali ao lado. Quero chamar também a rede Dínamos, por favor, pastor Oswaldo, pastora Astrid, fica aqui na frente. Rede Dínamos, eu quero chamar os supervisores consagrados, novos supervisores, Anderson Silva, Janaína Dantas Mota, Rodrigo Campos. É Rodrigo Campos Monteiro? Ou tem um nome que é Monteiro, é só Rodrigo Campos Monteiro?
Vanessa Ruas Ferreira, Vanessa Tempone e Volmar Ferreira. Vanessa e Volmar, é o casal, que está fora aqui da ordem. Aqui junto aqui com o pastor, por favor, aí o casal Vanessa e Volmar. Rede Link, novos coordenadores, olha aí, já é supervisor de supervisores. Daniel, por favor, e Daniela, é a rede Dandan. Avled, coordenador. E Noemi Santos, graças a Deus, Noemi. Essa é 2 preciosos coordenadores. Mas tem supervisores também. Como supervisores, a Bárbara Santana, a Jéssica Moraes, Daniel Mourão. Você levanta e vem correndo. Daniel Mourão. O Avled acordou, gente. Ele estava ali, mas estava cochilando, porque ele não veio. Vamos de novo. Bárbara Santana, Jéssica Moraes, Daniel Mourão, Bruno Balbio, sei lá. Rafaela Machado, Débora Figueiredo, Jonathan Maciel, Lucas Vilela e Viviane Aguiar. Olha aí a turma do Link. Novos supervisores. Débora está virando supervisora, hein? Já manda em tudo na igreja agora então, meu Deus. Agora está impossível. Rede One, Rodrigo e Jordana. Rodrigo e Jordana. Vamos lá, Rede One, muitos supervisores. Vamos lá, atrás deles aqui, ó. Lá no cantinho, irmãozão, ou lá no seu. Mas aqui, ó, vocês podem juntar um pouquinho, né, gente? Formar mais cachozinhos assim. Pode ficar na frente, senão não vai caber as redes, não. Faz assim uma fila dupla, irmão. Aqui é permitido. Fila dupla. Vamos lá, supervisores da Rede One. Bruno Muradas, Ana Carolina Cordeiro, Marcelo Mesquita, Bárbara Silveira, Alessandro Matos, Ana Paula Matos, Fernando César Paiva e Daniela Paiva, Gabriel Colares e Bárbara Colares. Olha que coisa linda. Tiago Amaral, Bárbara Pena, Bruno Eusébio, Rafael Almeida e Gleice Almeida, Adriano e Sheila Agrise. Aí, ó, só casal, hein? Que é isso? Glória a Deus. Rede Ponte ali com pastor Breno e Juliana. Temos uma coordenadora sendo consagrada, olha que coisa. Ana Luísa Botrel Fonseca. Ana Luísa. Ana, parabéns, Ana. Coordenadora já, hein? Vem cá. Ana Luísa. Glória a Deus. Supervisores. Damaris Carvalho, Fernanda Matos, Henrique Botelho, Yasmin Kellis, Liane Oliveira, Luiz Eduardo Azevedo, Paulo Emílio Bernardes e Samuel Matos. Graças a Deus. Aí, vamos arrumar lugar agora aí, gente, para a Rede AP. Vai ter que ter lugar para eles. Eu quero chamar à frente os pastores, Flávia e Ana Cláudia. Destacando que hoje é aniversário da pastora Ana Cláudia aí, ó. Fazendo aí uns 30 e poucos aí, ó. Dá um aplauso para ela. Parabéns, pastora Ana. Parabéns por mais um ano de vida. Você é uma bênção na vida dessa igreja. Faz fila dupla aí na frente. Eles não quiseram, você tampa eles aí. Rede AP tem os seguintes supervisores: Geraldo Leles, Ricardo Valério Bastos, Simone Amorim e Valéria Alves. Supervisores da Rede AP. Graças a Deus. E temos supervisores lá da Eldorado e tal, e da Rede Atos. Agora os supervisores da Rede Atos, pastor Luiz e Lolô, por favor, venham aqui à frente. Supervisores da Rede Atos. Pode passar, por favor. Vamos chamar. Vivian Moreira de Castro, Anderson Martins, Ana Carolina Martins, Cláudia Prates e Guido Prates. Olha aí, ó. Cadê? Está aí com o pastor aqui, ó. Chega aqui com o pastor, por favor. Isso. Tem mais aí? Isso, graças a Deus.
Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, pessoal? Vamos ficar de pé. Quero pedir ao pastor que vá à frente aí, vai para o lado de fora aí da turma, vai à frente do seu povo e virar de frente para eles. Que você levante sua mão, pastor. Levante a sua mão, pastor. Antes de você ungir com óleo, levante a sua mão em direção aos seus liderados. Quero pedir a toda a igreja é o corpo de Cristo. Levante a sua mão. Levante a sua mão. E nós vamos agora abençoar estes supervisores, coordenadores. São pessoas-chave. Tudo que vai acontecer na nossa história depende muito de vocês. Nós contamos com a total consagração, empenho, excelência. Vocês são excelentes. Sabe, um líder como você se torna um modelo. As pessoas começam a imitar vocês. Imitar a integridade, imitar a maneira como vocês falam, como vocês vestem. Imitar o jeito que vocês lideram. Imitar a célula de vocês. Pois então, sejam exemplos. Sejam modelo. Ah, mas pastor, é muito pesado para mim. Não, a graça de Jesus é por você. Jesus vai te capacitar. Jesus nunca pediu para você fazer, Ele pediu para você se dispor. Ele vai fazer através de você. O Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai fazer. Nós estamos orando agora com esse óleo. Com este óleo, nós estamos orando para que a unção do Espírito Santo tome você. Pastor, pode começar a ungir? Pode começar a ungir os seus líderes. E a igreja vai estar orando agora. Igreja, o que eu quero pedir é que você ore clamando graça. Graça é favor, graça é poder, graça não é a presença, é a ajuda, é a capacitação. Peça a graça, peça também a unção do Espírito Santo, o poder, a companhia, a direção. O Espírito Santo é o ajudador. Eles estão recebendo uma unção dobrada do ajudador. O ajudador vai ajudá-los. Não tenham medo, não tenham medo. Deus só pede para você entregar, pôr tudo no altar, e Ele vai usar vocês. Ele vai usar. Então, pastor, põe o óleo na cabeça. É só unção, pastor, lembra? É só botar o óleo. É só botar o óleo. Aquela bênção geracional que vai até a avó dele, você deixa para outro dia. Mas faz só a oração, né? Só a oração. E abençoe, diga, eu te unjo em nome de Jesus, com óleo, símbolo do Espírito Santo. Abençoe, transfira a autoridade. Diga, eu te invisto de autoridade para liderar na minha rede ao meu lado. Você é meu discípulo, é meu filho. Deus, muito obrigado por cada supervisor, supervisora, coordenador e coordenadora. A Igreja Batista Central levanta as mãos sobre eles. E nós, ó Deus, os investimos em autoridade. Reconhecemos que eles são líderes de líderes. Reconhecemos, ó Pai, a disponibilidade deles. Honramos o gesto deles. Ó Deus, são líderes frutíferos, são líderes de excelência. Nós os amamos e acreditamos que eles serão uma geração poderosa de líderes. Que eles serão, Deus, excelentes líderes. Um modelo, um exemplo no meio da igreja. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame agora, Pai. Ó Deus, a Tua graça abundante. Que a Tua graça seja sobre eles. Que eles se sintam tomados do amor do Pai. Cheios de amor. Ó Deus, cheios de amor pelos seus líderes. Como um coração de um pai. Como um coração de um pastor. Eu quero pedir, Pai, dá o coração de pastor para eles. Dá um coração pastoral. Uma unção sobrenatural. E eu peço, Deus, ó Pai, a ajuda do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou, vocês não estarão sozinhos, eu enviarei o ajudador. Ó Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo os tome agora, que eles sejam revestidos, cheios do Espírito Santo. Ó Deus, que eles sejam neste momento agora, capacitados com novos dons, um novo nível, Pai. Ajuda-os no tempo a sós, fala com eles, livra-os do mal, abençoa todas as áreas da vida deles, os relacionamentos, os negócios, os filhos, a família, que seja leve, seja agradável, seja perfeito, poderoso o tempo de liderança deles. Pai amado, nós os investimos agora com autoridade de supervisores, de coordenadores, uma bênção, Pai, ministerial nós pedimos, e onde eles colocarem a planta do pé, onde eles forem, que o Senhor lhes dê fruto e herança. Pai, que o Senhor unge as mãos deles para curar.
Usa, Pai, a boca deles para, ó Deus, revelar os teus caminhos. Que sejam grandes treinadores, grandes motivadores, grandes motivadores. Sejam líderes poderosos. Nós os abençoamos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Todos já receberam a oração? Já orou, Léo? Opa! Todo mundo já orou, pastor? Glória a Deus. Irmãos queridos, supervisores e coordenadores, não há palavras para dizer. Olha aqui para mim um minutinho, ó. Olha aqui, um minutinho só. Pastores, supervisores e coordenadores, nós somos assim muito agradecidos. São bem-vindos demais no time da liderança maior dessa igreja. Não é? Quando eu comecei lá atrás, meu ministério, eu tremi nas bases, não é? Mas algumas coisas reforçaram demais, não é? Reforçaram demais. O apoio que a igreja sempre me deu, e nós estamos dizendo, conte com o nosso apoio. O amor que sempre mostraram a mim, contem com o nosso amor. Mas mais do que tudo, foi lá no meu tempo a sós, foi com a relação do Espírito Santo, foi que lá que Deus me deu renovação, visão, ânimo novo. Busquem a Deus. Tudo que vocês serão vai brotar daquele tempo a sós que vocês tiverem. Permaneçam na videira, permaneçam na palavra, permaneçam orando. E eu não tenho dúvida que vocês serão galhos cheios de fruto. Vocês vão até dobrar de tanto fruto. Então eu profetizo tempos de permanência com Deus sobrenaturais. Eu profetizo que vocês terão manhãs e madrugadas de visão. A palavra será viva para vocês. Vocês receberão mensagens. Vocês orarão e suas orações serão respondidas. E mais ainda, vocês serão tão bênção na vida dos outros, que Deus não vai parar de encher o tanque de vocês. Então preparem um tanque bem grande, porque grandes coisas Deus fará por vocês. Eu profetizo frutos, multiplicação, e vocês serão conosco, aqueles que vão cruzar a marca das 5.000 células. E nós vamos juntos ainda fazer muita bagunça nesse Brasil. Deus abençoe, vocês são lindos, maravilhosos. E se vocês precisarem de dinheiro, de qualquer coisa, dinheiro, pede ao seu pastor aí, viu? Pode falar com ele, o que você precisar, um carro novo, pede ao seu pastor, e ele está aí para, sabe, é seu pai. Deus abençoe. Uma salva de palmas para esses líderes. Obrigado, podem se assentar. Uau, o time cresceu, e muito. Em cada unidade, isso está acontecendo. E eu quero chamar, não é? Quero chamar o vídeo já, pastor Mike Ware. Se você não ouviu o pastor Mike Ware, presta atenção agora. Você vai ver o vídeo dele aí, ó. Vamos rodar, gente? Vamos fazer isso lá para frente, lá, ó. Casados há 43 anos, Mike e Jean Ware se mudaram para Westminster, no Colorado, em julho de 1986, com um profundo desejo de levarem o reino de Deus para aquela comunidade. No mês seguinte, realizaram o primeiro culto no porão de sua casa, tendo seus 2 filhos como os primeiros frequentadores. Nascia aí a Victory Church, uma igreja viva, multirracial e com um crescimento impressionante. Em 2014, após 28 anos como pastor-presidente, realizou a transição, passando a posição para o seu filho Matt Ware. Hoje, supervisiona igrejas nos Estados Unidos, onde também ensina e capacita líderes. Ao lado do pastor Larry Stockstill, tem viajado por todo o mundo, ministrando em conferências de liderança para milhares de pastores. Vamos receber agora o pastor Mike Ware. Thank you. Let's give the Lord all the praise and glory. Vamos dar ao Senhor todo louvor e toda glória. Aleluia. Aleluia. Amen. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I've decided something. E eu decidi algo. I'm Brazilian on the inside. Eu sou brasileiro por dentro. I just happen to be American on the E outside. por acaso eu sou americano por fora, né?
Thank you. I want to settle something really quickly for you. Eu quero colocar algo bem claramente para vocês nessa manhã. I know you're thinking about it right now. Eu sei que você está pensando sobre isso agora mesmo. But I have better hair than Donald Trump. Mas olha, eu tenho um cabelo mais bonito que o do Donald Trump. I once again want to honor Pastor Paulo and his beautiful wife. Eu quero honrar ao pastor Paulo e a sua bela esposa. I have the honor of traveling all over the world. Eu tenho o prazer, o privilégio de viajar por todo o mundo. We meet the most incredible pastors and leaders all over. E nós nos encontramos com os pastores mais incríveis por todo lugar. And I have to say that your pastor is one of those men. E eu quero dizer para vocês que o pastor de vocês é um desses homens. Amém. I have never seen a pastor that loves his people more than him. Eu nunca vi um pastor que amasse tanto ao seu povo como ele. That's what he talks about all the time. É isso que ele fala o tempo inteiro. He talks about you. Ele fala de vocês. He talks about your struggles. Ele fala das lutas de vocês. He talks about your needs. Fala das necessidades de vocês. He talks about your soul. Fala das almas That's de because he vocês. loves you. Isso é porque ele ama vocês. See, he's here every single week. Ele está aqui toda semana. And it's easy to take him for granted. E é fácil a gente se acostumar com ele, né? But God has sent a choice servant to serve you. Mas Deus colocou alguém muito especial para servir vocês. I want to once again just honor him. E eu quero mais uma vez honrá-lo. I love you, Pastor Paulo. Eu te amo, pastor Paulo. Amen. She's beautiful. Ela é linda. You would not be the great man without her. Você não seria o grande homem que você é sem ela. Let's thank God for his Vamos beautiful agradecer a wife. Deus pela sua bela esposa, Juliana. Wonderful. Amen. One thing I love about this church Uma coisa que eu amo sobre essa igreja is that they tell you the truth. é que eles te falam a verdade. In America, we have a lot of fake news, Nos Estados Unidos nós temos muitas notícias falsas, but here they tell you the truth. mas aqui dizem a verdade. Do you know that the truth will irritate you Sabe, a verdade muitas vezes vai irritar você before it liberates you? antes que ela te liberte. Let me say this again. Deixa eu falar isso de novo. Truth will irritate you before it liberates you. A verdade vai te irritar antes de te libertar. That's why they tell you the truth here. E é por isso que eles falam a verdade para vocês aqui. Because they know the truth will set you free. Porque eles sabem que a verdade vai te libertar. I heard a story that you probably know. Eu vi uma história que talvez vocês conheçam. It's about a woman that was traveling in Europe. É de uma mulher que estava viajando pela Europa. She was on a business trip. Ela estava numa viagem de She negócios. called home to talk to her husband. E ela ligou para conversar com seu marido. Before she hung up the phone, she asked him a question. E logo antes de pendurar o telefone ali, desligar o telefone, ela fez uma pergunta para o marido dela. She said, "How is my cat?" Perguntou, e aí, como é que está o gatinho? He said, "Your cat is dead." Ó, o seu gatinho morreu. She said, "Oh, you've ruined my trip. Ou você acabou com a minha You viagem. shouldn't have told me that my cat was dead. Você não devia ter me falado que o meu gatinho tinha morrido. You should have said it another way. Você devia ter colocado de uma outra forma. When I asked you how my cat was, Quando eu te perguntei como é que estava o you gatinho, should have said he was on the roof. você devia ter falado assim, olha, ele estava lá no telhado. And then when I got to Paris, E aí quando eu cheguei em Paris, you could have said he wasn't feeling well. você podia ter falado então que ele já não estava sentindo And when muito I got to bem. London, E quando eu chegasse em Londres, You could have said he was feeling sluggish. você podia falar que ele estava péssimo. And when I got to New York, E quando eu chegasse a Nova York, you could have said I took him to the veterinarian. aí você poderia ter dito que você levou o gatinho ao veterinário. And then when I got home, E depois, quando eu chegasse You em could have said casa, he was dead. aí você podia me contar que ele tinha morrido. he said, "Well, I'll try to do better next time." Olha, desculpa, eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. She said, "By the way, E falando nisso, how is my mother?" como está minha mãe? He said, "She's on the roof." Ele disse, ela está no telhado. Amen. Open up your Bibles and your Bible apps Abre a sua Bíblia, por to Psalm favor, 78. para o Salmo 78.
I'll begin reading in verse 41. Eu vou começar lendo a partir do verso 41. While you're turning in your Bibles. E quando vocês estão aí abrindo suas Bíblias, Israel had just come out of 400 years of bondage. Israel tinha acabado de sair de 400 anos de escravidão. They had been slaves for generations. Eles tinham sido escravos por gerações. Can you imagine your grandparents were slaves? Você pode imaginar os seus avós escravos, And your great-grandparents. depois os seus bisavós, And your e os great-great-grandparents. seus tataravós. As far back as you could remember, everyone in your family had been slaves. E olhando para as gerações passadas, todos na sua família tinham sido escravos. This was a picture of the children of Israel. Esse era um retrato do povo de Israel. In their heart was a dream. No coração deles havia um sonho. God put a dream in their heart. Deus colocou um sonho no coração He deles. said, I'm going to give to you the promised land. Ele falou: eu vou dar a vocês a terra A prometida. land that's full of milk and honey. Uma terra que é cheia de leite e A mel. prosperous land. Uma terra próspera. A great land. Uma terra But maravilhosa. they had been slaves. Mas eles haviam sido escravos. But God did a miracle. Mas Deus fez um He milagre. did 10 miracles. Ele fez 10 And I know many milagres. of you know the story. Eu sei que muitos de vocês conhecem a But they história. were freed from slavery. Mas eles foram libertos da They escravidão. were thrown out of the country they were slaves in. Eles foram lançados para fora daquela terra onde eles tinham sido escravos. And now they're on their journey to the promised land. E agora eles estão a caminho da terra prometida. And they get a few days away out into the wilderness. E poucos dias depois, já no deserto, And this is what they say. olha só o que eles dizem. They saw the desert. Eles viram o deserto, They saw how difficult it could be. viu como é que seria difícil, And it says in verse 41, e diz no versículo 41, and they turned back e voltaram atrás, and they tempted God e tentaram a Deus, and they limited the Holy One of Israel. e eles limitaram o Santo de Israel. They just saw the miracles of God. Eles tinham acabado de ver os milagres de Deus. God is taking them to the place of His E promise. Deus está conduzindo eles para o lugar da sua promessa. And all they could see was how hard it E was. tudo que eles conseguiam enxergar era All they como could era see difícil. was how difficult it was. Como era difícil aquela caminhada. Era a única coisa que eles How could they conseguiam make ver. it? Como é que eles iam dar How could conta? they survive? Como é que eles sobreviveriam? The trip was going to be too long. Aquela jornada ia ser longa demais. And the Bible said they wanted to turn back E a Bíblia diz que eles quiseram voltar. and they tempted God E eles tentaram a and they Deus. limited the Holy One of E Israel. eles limitaram o Santo de They were Israel. ready to forfeit their future. Eles estavam prontos para They were ready to give up their future, estavam prontos para abrir mão, desistir do seu futuro, to give up the promise of God de abrir mão das promessas de Deus, for one reason, por causa de uma because they razão, limited God. porque eles limitaram a Deus. This is a picture of many of you that are here. Esse é um quadro de muitos de vocês que estão aqui God has put a hoje. dream in your heart. Deus colocou um sonho no seu He's coração. put a promise in your heart. Ele colocou uma promessa no seu He's coração. put a vision in your heart. Ele colocou uma visão no seu And it looks coração. hard. E parece muito And it looks difícil. difficult. Parece difícil demais. You don't know how you're going to do it. Você não sabe como vai conseguir. And you're tempted to turn around. E a sua tentação é de voltar You're atrás. tempted to give up. Você tem a tentação de desistir. You're tempted to walk away A sua tentação é de voltar para o outro caminho and limit the Holy One of e Israel. limitar o Santo de Israel. If you're going to live in the dream that God has given to you, Se for para você viver dentro do sonho que Deus colocou para você, you have to take all the limits off of God. você tem que tirar todos esses limites sobre Deus. I love what it says in the book of Matthew, Eu amo aquilo que fala no livro de Mateus, because it's an illustration of who we are. porque é uma ilustração de quem nós somos. Jesus said He could do no mighty miracles in His own hometown. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre na sua terra natal. He could do no miracles because of their unbelief. Ele não pôde fazer nenhum milagre por causa da falta de fé, da incredulidade deles. See, He cannot do many miracles in your life Veja, Deus não pode fazer muitos milagres na sua vida, because you've limited God. porque você limitou a Deus. When you limit God, you limit your faith. Quando você limita a Deus, você limita a sua fé. We have so many people in our lives that tell us that we can't do things. Nós temos tantas pessoas nas nossas vidas que dizem que nós não conseguimos fazer as They say it's coisas. impossible. E eles nos falam que é impossível. Don't even try. Nem tente. We built a church building a number of years ago. Nós construímos um prédio de uma igreja alguns beautiful anos building. atrás, um prédio lindo. It was the first church built in our city Foi a primeira igreja construída na nossa cidade. in over 30 years. Em 30 anos.
People were saying it can't be done. E as pessoas diziam, isso é impossível. It costs too much money. Custa dinheiro demais. It's too big. É grande demais. Nobody will come. Ninguém virá. But I did not limit God. Mas eu não limitei a He Deus. put a seed in my spirit. Ele colocou uma semente no He meu put a dream espírito. in my heart. Ele colocou um sonho no meu coração. I had a vision for what He wanted to do. Eu tinha uma visão por aquilo que Ele queria fazer. People would say, Pastor, you can't do that. E alguém falava, pastor, você não vai conseguir Do fazer you know what I would isso. tell them? Sabe o que eu dizia? The man who says it can't be done Olha, o homem que diz que não pode ser feito needs to get out of the way precisa sair fora do caminho of the man who's doing it. do homem que está fazendo. Amém. We built that building. E nós construímos aquele prédio. Thousands of people come. Milhares de pessoas We've seen vêm. thousands of people saved. Nós vimos milhares de pessoas sendo salvas. God wants you to take the limits off of Him. Deus quer que você tire os limites que você colocou sobre Ele. God has no limits. Deus não tem limites. One day you're going to die. Um dia você vai morrer. You're going to stand before the living King. Você vai estar em pé diante do Rei. You're going to look at Him. Você vai olhar para Ele. You're going to say, "Woo! Você vai dizer, uau, You're a lot bigger than I thought you o were." Senhor é muito maior do que eu imaginava. The Bible says He holds the universe. A Bíblia diz que Ele segura o In His universo hand. na sua mão. He's a big God. Ele é um Deus And grande. He loves you. E Ele ama And He você. cares about you. E Ele se importa com And He's você. put a dream in your heart. E Ele pôs um sonho no seu He's put a coração. vision in your spirit. Ele pôs uma visão no seu He espírito. is ready to release it into your Ele life. está pronto a liberar isso na sua But you've vida. limited Him. Mas você o tem limitado. One thing that I want to do today Uma coisa que eu quero fazer hoje, is I want to challenge you eu quero desafiar to take você all the limits off of a God. tirar todos os limites sobre Deus. The number one problem we have as Christians, O primeiro problema que nós temos como cristãos, we have these invisible barriers in our life. nós temos essas barreiras invisíveis ao redor da nossa vida. These invisible barriers that keep us from taking a step in faith. Essas barreiras invisíveis que nos impedem de tomar um passo de fé. I heard about a man who had fleas. Eu ouvi falar de um homem que tinha pulgas. Fleas jump. E as pulgas, elas pulam. They get on dogs and they bite their skin. Elas ficam ali na pele dos cachorros e mordem a sua He pele. put them in a jar. E ele colocou essas pulgas ali He num put the lid jarro on top of e it. colocou uma tampa. And he noticed that the fleas kept trying to jump out. Percebeu que essas pulgas ficavam tentando sair do jarro, But they kept hitting the lid of the jar mas continuavam batendo ali na tampa do jarro. after several E days. depois de vários dias, He looked and he saw that the fleas had quit jumping. ele olhou e percebeu que aquelas pulgas tinham parado de pular. He took the lid off, E ele tirou a tampa and the fleas never tried to jump out. e as pulgas nunca tentaram pular para fora. Do you want to know why? Sabe por quê? Because they had been conditioned. Porque elas tinham sido They had been condicionadas. conditioned to not even try. Tinham sido condicionadas a nem tentar mais. That's how some of you are. É assim que alguns de vocês talvez You estejam. keep trying and nothing happens. Vocês tentam e nada And you've been acontece. conditioned that you cannot E succeed. aí você fica condicionado de que você não vai ser bem And you sucedido. quit jumping. E você para de pular. We had in the home that we lived in, Na casa onde nós morávamos, we did not have a fence around our nós property. não tínhamos uma cerca ao redor da nossa propriedade. And I had a small dog. E eu tinha um cachorrinho. We wanted the dog to be able to go out and play in the yard. Nós queríamos que o cachorrinho saísse e brincasse ali no quintal. But we were afraid he would run away because we had no fence. Mas nós tínhamos medo de que ele fosse embora, fugisse, porque não tínhamos nenhuma And we cerca. heard about an invisible E fence. nós ouvimos falar de uma cerca invisível. I don't know if you have that here in Não sei se Brazil, vocês têm isso aqui no Brasil, but it's a wire that you bury in the ground around your property. mas é um fio, um cabo que você enterra ao redor da sua propriedade. And you put a special collar on the dog. Você põe um colar especial, uma coleira especial no cachorro. So when the dog gets near this invisible fence, E assim, quando o cachorro se aproxima daquela cerca It invisível, shocks him. aquilo dá um choque And he nele. backs away. E ele volta atrás. we bought one of those. Nós compramos uma I dessas. buried the wire in the ground. E eu enterrei então aquele cabo no I chão, put the collar on the dog. coloquei a coleira no cachorro. He would come near the fence. E aí quando ele chegava perto da He couldn't see cerca, a fence. ele não via cerca It nenhuma. was invisible. Era invisível. When he would get near that Mas quando ele invisible chegava fence, perto da cerca it would invisível, shock him. aquilo dava um And he choque would back nele. away. E ele voltava para trás. He learned very E quickly ele aprendeu muito that 6 feet rapidamente away from the fence, que alguns metros ali perto Was a- da cerca it was a shocking experience. era uma experiência chocante. 7 feet away, Então alguns passos para trás, much better. aí estava tudo bem.
I was outside one time. E eu estava lá fora uma vez I saw my dog way across the e yard. eu vi o meu cachorro ali no quintal. I was right by the invisible fence. Eu estava ali pertinho da cerca And I called him invisível. to me. E eu chamei ele, vem, And he vem, came vem. running E ele veio as correndo fast as he could. o mais rápido que ele pôde. All of a sudden, Mas de repente, he realized ele percebeu there was an invisible que fence. havia uma cerca And he invisível. slid to a stop E ali ele foi derrapando até parar. 7 feet away. E aí alguns passos atrás. And I kept trying to get him to E aí come eu tentei closer. trazer ele para mais He sat up perto. on his hind legs. E aí ele ficou ali nas perninhas de trás. He would not come 1 foot Ele closer. não viria nem um passo a mais. Do you know the reason why? Sabe a razão? He had been conditioned. Ele tinha sido He had been condicionado. conditioned that he couldn't pass over that line. Tinha sido condicionado de que ele não podia passar por It's like the Russian através daquela scientist. linha. É como os cientistas russos. There was a scientist that was studying fish. Tinha um cientista russo que estava estudando sobre peixes. There was a fish that likes to eat the small fish called a minnow. Tem um peixe que gosta de comer os peixes menorzinhos, chamado meno. And he put him in a big glass aquarium. E ele colocou ele num aquário de vidro bem grande. And he put a piece of glass between the big fish Botou um vidro entre o peixe grande and the small fish. e os peixes pequenos. And the big fish kept hitting that glass trying to get to the little E o fish. peixe grande ficava batendo no vidro, tentando chegar no peixe He pequeno. wanted to eat him, Ele queria comer aquele peixe but he pequeno, kept hitting that mas glass. ficava ali batendo no He vidro. couldn't get to that little Ele fish. não conseguia chegar no peixinho. And after a while, he just quit hitting the glass. Depois ele desistiu de ficar batendo no vidro. The scientist removed the glass, Aí o cientista removeu o vidro and the little fish would swim under the whiskers of the big fish. e ali o peixinho pequeno ficava nadando ali debaixo das barbas ali do peixe grande. And the big fish never tried to eat him. E o peixe grande nunca tentou comê-lo. Do you know why? Sabe por quê? He'd been conditioned. Ele tinha sido If you condicionado. try to eat that fish, Olha, se você tentar You're gonna comer get aquele hurt. peixinho, você vai se machucar. if you try to eat that Se fish, você tentar comer aquele You're gonna be peixinho, hurt. você vai se machucar. so he quit trying. Então ele parou de tentar. This is what happens to Christians. Isso é o que acontece com os They have these cristãos. invisible barriers in their life. Eles têm essas cercas invisíveis ao redor da sua vida. Some of you are standing behind an invisible fence. Alguns de vocês talvez estejam ali atrás de uma cerca On the invisível. other side is your freedom. No outro lado da cerca está a sua liberdade. Some of you have quit jumping and trying. Alguns pararam de tentar pular. e tentar. Opportunities swim right under your nose. E as oportunidades estão ali debaixo do seu nariz. Divine moments. Divinos momentos. Divine opportunities. Momentos, oportunidades And you divinas. never make a move to seize any of those divine Você não dá things. nem um passinho para agarrar essas oportunidades reason divinas. E a razão para It's isso because you've been conditioned. é porque você foi condicionado. conditioned. Você foi You've been condicionado. conditioned Você foi condicionado by leaders, por líderes, by the government, pelo governo, by teachers, por by your professores, friends, por seus amigos, by your family. pela sua You've been família. told that you can't succeed. Foi dito a você que você não vai ser bem-sucedido. You've been told that you could not be a good leader. Você foi dito que você não vai ser um bom líder. You've been told that you could never grow a church. Te falaram que você nunca vai conseguir plantar uma igreja. You've been told that you could never win anybody to Christ. Você foi dito que você nunca vai conseguir ganhar ninguém para Jesus. You've been conditioned. Você foi And condicionado. you're sitting in these chairs today. Você está sentado nessas cadeiras And hoje. some of you have not made a move to do the things that God wants you to do. E alguns de vocês não deram nenhum passo para fazer o que Deus falou para vocês fazerem. You've not taken one step of faith. Nenhum passinho de fé. In fact, some of you have turned back Talvez alguns de vocês até you've tempted retrocederam God. e tentaram a and you've Deus. limited the Holy One E of vocês Israel. limitaram o Santo de Israel. The Lord wants to break that condition in your heart right now. O Senhor quer quebrar esse condicionamento agora na sua vida. The purpose of this message O propósito dessa is mensagem to do one thing, é fazer uma coisa, to get you to take a step once é again, levar você a dar um passo novamente, to live the dream that God has put in your para spirit. viver o sonho que Deus colocou no seu espírito. I'm here to challenge you E eu estou aqui para desafiar você, just to take one more step, para dar mais um to passo, believe that God is able. para crer que Deus é God capaz, can do it. que Deus pode fazer. Some of you are saying, I don't know if I can. Alguns talvez estejam dizendo, eu não sei se eu consigo. Israel looked out into the wilderness. Israel olhou ali para o deserto They're wondering, where were we going to buy clothes? e eles ficaram imaginando, onde é que eu vou comprar Where will we roupa? buy shoes when Onde they vamos wear out? comprar sapatos quando eles se Where will we desgastarem? get our groceries? Onde que nós vamos fazer nossas compras? They were thinking about now. Eles estavam pensando sobre agora, God could see the future. mas Deus podia ver o futuro.
Their clothes never wore out. As suas roupas nunca se Their gastaram. shoes never got holes in them. Seus sapatos nunca tiveram buraco nenhum God would neles. feed them with manna from heaven. E Deus os alimentava com maná do Water céu. would come out of a rock. A água saía de rochas. Because we serve a big God. Porque nós servimos a um Deus grande. Some of you are saying today, Talvez alguns estejam dizendo hoje: Pastor, I'm afraid to take a step. pastor, eu tenho medo de dar um passo. I've tried and I've failed so many Olha, eu times. tentei tantas vezes e falhei tantas vezes. I'm not good enough. Eu não sou bom o suficiente. I'm not smart enough. Eu não sou inteligente o suficiente. God could never use me. Deus nunca vai poder me usar. I'm not Eu qualified. não sou qualificado. I hear that all the time. Eu ouço isso o tempo todo. Pastors tell me this. Pastores me falam Church isso. members say, I'm not qualified. Membros das igrejas falam: eu não sou qualificado. I was playing golf one time, Uma vez eu estava jogando golfe and there was a man that was from South Korea. e tinha um homem ali da Coreia do Sul. They put him in the golf cart with me. Colocaram ele ali naquele campo de golfe comigo. He spoke broken English. E ele falava um inglês meio macarrônico. I introduced myself. E aí eu me apresentei a He ele. introduced E aí ele himself. se apresentou. We visited, E aí nós conversamos. We played golf. Nós jogamos golfe. and I began to speak to him about Christ. E eu comecei a falar para ele a respeito de Jesus. Every time I spoke to him about Christ, Toda vez que eu falava a respeito de Jesus para that he ele, needed the Lord in his heart, que ele precisava do Senhor no seu this is what he coração. would say. Isso é o que ele dizia. I am not qualified. Olha, eu não sou I am not qualificado. qualified. Eu não sou qualificado. For 3 or 4 hours, that's all he said is, I am not qualified. Por 3 a 4 horas era tudo o que ele dizia. Eu não sou qualificado. We were almost finished playing golf. E nós estávamos quase terminando o nosso And I jogo. said, you need to receive Christ in your E eu heart. falei com ele: você precisa receber He Jesus said, no seu I am not coração. qualified. E ele falou: eu não sou qualificado. I said, hold it right here. Aí eu falei: vamos parar por aqui I'm a mesmo. professional. Eu sou um profissional. I know whether or not you're qualified. Eu sei se você está I qualificado ou não. said, you're qualified. E eu digo: você está qualificado. And he prayed and got saved. E ele orou e foi salvo. You know what I want to tell you? Sabe o que eu quero dizer a vocês? You're qualified. Você está I qualificado. said you're Eu qualified. estou falando, você You're está qualified. qualificado. Você You're qualified. está qualificado. You can do anything God has put in your heart. Você pode fazer o que Deus colocar no seu There are coração. no limits on God. Não há limites em Deus. There are no limits on you. Não há limites em você. You need to get God out of the box. Você precisa tirar Deus de dentro da You caixinha. need to remove these invisible Você barriers precisa that are tirar in your essas life. barreiras invisíveis que estão na sua vida. You know what the devil tells me? Sabe o que o diabo me diz? He always tells me you can't do Ele it. sempre me fala: você não consegue fazer. Pastor, does he ever say that to you? Pastor, ele fala isso com você alguma vez? Does the devil say you can't do that? Ele fala que você não pode fazer isso? Does he say that to you too? Ele fala isso para vocês também? I try to step out in faith. Eu tento sair The em devil fé says, he says you can't do e o that. diabo diz: não, você não pode fazer isso. I heard a story about a woman who had a drunk husband. Eu ouvi falar de uma esposa que tinha um marido alcoólatra, bêbado, She did everything she could to try to get him to stop drinking. e ela fez de tudo para fazer com que ele parasse de He beber. would come home most nights just drunk. E ele chegava aí toda noite bêbado. She had an idea. E aí ela teve uma ideia. She knew where he was drinking, Ela sabia onde ele estava bebendo. and every night when he would come home, he would walk down a path. E toda noite, quando ele vinha para casa, ele vinha por um caminho. And that path took him through a cemetery. E aquele caminho o levava através de um She cemitério. had this idea. E aí ela teve uma ideia. If I dug a 10-foot hole, a grave right in the middle of the path, Olha, se eu cavar um buraco bem fundo ali, bem no meio desse caminho, maybe he would fall into it on his way home. talvez ele vai cair dentro do buraco a caminho de casa. And maybe it would scare the devil out of E him, aí isso vai aterrorizá-lo, because he would think he was in a grave porque ele vai pensar que está dentro de um with túmulo, ghosts and goblins and all the spirits. né, com aqueles espíritos e fantasmas ali junto com She thought it ele. might scare the devil out of him. Talvez isso vai realmente assustá-lo terrivelmente. So she had a hole dug in that path. Então ela cavou um buraco ali naquele caminho, But there was a problem. mas tinha um problema. Another man came walking down that road that night. Um outro homem veio por aquele mesmo caminho naquela noite. He was not drunk. Ele não estava bêbado He fell into the hole. e ele caiu It dentro do was very buraco deep. e era muito fundo. He screamed. E aí ele He gritou. hollered. E ele gritou. He asked if anybody out there. Tem alguém aí fora? He scraped and he crawled and he E aí tried ele to get out. arranhava, tentava subir de todo jeito. And after a while he decided, I can't get E out. depois de um tempo ele falou: não vou conseguir. So he sat in the darkness in the corner waiting. Então ele sentou num cantinho ali na escuridão esperando. Somebody would come tomorrow
tomorrow and get him out. Quem sabe no dia seguinte alguém viria e o tiraria para fora. About an hour later, Mas 1 hora the depois, drunk man comes walking chega o homem bêbado and fell right into that hole. e caiu dentro do buraco. The man in the corner watched. E o homem ali sentado no cantinho olhou. When the drunk man hit the bottom of that E grave, quando o homem bêbado atingiu o fundo daquele túmulo, he suddenly realized he was in a cemetery. ele percebeu que ele estava num cemitério. He fell into a grave. Ele caiu dentro de um túmulo. He thought about demons and ghosts. E ele pensou em demônios e he got fantasmas. scared. E ele ficou com And he medo. began to cry. E ele começou a And he chorar. began to scrape. E ele começou a And he began arranhar. to crawl. Começou a He tentar began to cry out for subir. help. Começou a chamar por He was sweating, socorro. trying to get out. E ele estava suando, And tentando the man in the sair. corner was watching. E aquele homem no canto And he said só with vendo. and he said with a very spooky voice, E ele falou com uma voz bem terrível: "You can't get out of here." você não consegue sair daqui. But he did. Mas ele conseguiu. You know what that tells me? Sabe o que isso me fala? The devil says you can't do anything. O diabo diz: você não pode fazer nada. You can't get out of that hole Você that não he's dug for you. consegue sair desse buraco I'm que ele telling you cavou that para you você. can. Mas eu quero dizer que você pode. I'm telling Sim. you that you can. Você consegue sim. I'm telling you that you can. Eu estou dizendo para você, você consegue. I'm going to give you 3 things. Eu quero te falar sobre 3 coisas. 3 things that will help you break these invisible barriers in 3 your coisas life. que vão te ajudar a quebrar essas barreiras invisíveis ao redor da sua vida. Number 1, Número 1. don't limit God by your mind. Não limite a Deus pela sua mente. Don't limit God by your thinking. Não limite a Deus pelos seus pensamentos. Israel had made God so mad. Israel tinha levado Deus a ficar tão irado. In the same chapter in the book of Psalms, Naquele mesmo capítulo dos Salmos, in verse 19, no verso 19, they said this, eles falaram o seguinte: "Can God furnish us a table? poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa? Can God prepare a table for us in the wilderness?" Ele pode nos preparar uma mesa no deserto? Now hold it right there. Agora vamos esperar um pouquinho. Didn't they just see 10 miracles of God? Eles não tinham acabado de ver 10 milagres de The Deus? frogs, Os sapos, the as lice, rãs, the boils. as bolhas, os The hail. tumores, né, o granizo. They saw the miracles of God that Eles set them free. viram os milagres de Deus que os libertaram. They're only gone for a couple of days. E passaram-se apenas alguns dias. And they're wondering, can God furnish anything for E me? eles já estavam duvidando: será que Deus pode Can God providenciar feed me? algo? Será que Ele pode me alimentar? Can God take care of Será que me? Deus pode cuidar de mim? See, we say the same thing. Sabe, nós fazemos a mesma coisa. Can God really use me? Será que Deus pode realmente me usar? Could I really be a cell leader? Será que eu posso ser um líder de célula mesmo? Could I really be a supervisor? Será que eu poderia ser mesmo um supervisor? Could I ever really plant a church? Será que eu daria conta mesmo de plantar uma See, igreja? we have these invisible Nós barriers. temos essas barreiras Starts invisíveis. in our mind. Começa tudo aqui na We nossa begin to question, mente. can God really use Nós me? começamos a questionar: será que Deus pode me usar We're mesmo? just like the children of Israel. Nós somos igualzinho àqueles os filhos de Israel. It's never God, can God. Nunca é sobre Deus. It's never can God do something for me. Nunca é: será que Deus pode fazer alguma coisa para mim? It's always God can. É sempre: Deus pode sim. God can. Deus pode. God can do it for Deus you. pode fazer. In our minds, Nas nossas mentes. where we're going to get clothes, where we're going to get food, Onde nós vamos conseguir roupas? Onde vamos conseguir comida? where will we get shoes. Onde vamos conseguir os sapatos? There's no banks here. Não tem banco nenhum aqui. Oh, but God had a bank. Mas Deus tinha um banco. God had a way. Deus tinha um caminho. God has a way for your life. Deus tem um caminho para a But sua some of you are vida. limited God. Mas alguns de vocês limitaram a You Deus. keep saying in your mind, Você continua dizendo na sua mente: can God? será que Deus pode? Can God? Será que Deus And when you pode? say those E words, quando você fala essas you palavras, build this invisible barrier você in your life. constrói essa barreira invisível na sua vida. They limited God with their mind. Eles limitaram a Deus nas suas mentes. There's Daniel right Ali there. está Daniel. Daniel did not limit God with his mind. Daniel não limitou a Deus com a sua mente. They threw him into this lion's den. Eles jogaram ele aqui naquela cova dos leões, Hungry, vicious lions. com aqueles leões famintos. The king came to see whether or not he was alive the next day. No dia seguinte o rei veio para ver se ele estava ou não vivo. He said, King, I'm alive. E ele falou: rei, eu estou vivo. He said, my God was able to deliver me. O meu Deus foi capaz de me livrar. He didn't limit God with his mind.
Daniel não limitou a Deus com a sua He mente. believed that God would protect him Ele creu que Deus podia and protegê-lo deliver him. e libertá-lo. He didn't set boundaries on God. Ele não colocou o seu próprio It doesn't Deusinho. matter where you are in life. Não importa onde você esteja na vida, There's a God that can protect you. há um Deus que pode te There's a God that proteger. can deliver you. Há um Deus que pode te libertar. There's a God that can free you. Há um Deus que pode te deixar em liberdade. There was another picture here. There he is, the little boy with the Há o outro quadro aqui do 5 loaves and the menininho 2 fishes. com aqueles 2 peixes e 5 pãezinhos. What are these among so many? O que é isso diante de uma multidão tão Jesus grande? wanted to feed the 5,000. Jesus queria alimentar os 5.000. He could have thought in his mind, Ele poderia ter pensado na sua mente: this is nothing, this will not help. olha, isso aqui não vai ajudar em nada, isso não é nada. That's what the disciples said. É isso que os discípulos They disseram. said, what is this among so many people? Eles perguntaram: o que é isso para tanta gente? But the little boy brought it by faith. Mas o menininho trouxe por fé. Jesus laid his hands on it. E Jesus colocou a sua mão He blessed sobre it. aqueles pães e os And he peixes. multiplied Ele it. abençoou e And he fed multiplicou. thousands of people. E ele alimentou milhares de All pessoas. because of a little boy Tudo por causa da fé de um menininho who did not limit God with que his não mind. limitou a Deus com a sua mente. What about Shadrach, Meshach, and Abednego? E sobre The three Sadraque, Hebrew boys. Mesaque e Abdenego. The king had built this giant statue. O rei tinha feito aquela estátua gigante. He said, at the sound of the trumpet, everybody shall bow down. E ao som da trombeta, todos devem se ajoelhar diante da minha He estátua. gathered millions of people. E milhões de pessoas se The reuniram. trumpet sounded. E as trombetas soaram. Everybody bowed down to worship this E image. todo mundo se prostrou para adorar aquela But imagem. there were 3 boys in the crowd way back there. Mas havia 3 garotos ali, lá no meio da multidão. The king said, who are they? E o rei olhou e falou: quem são aqueles 3? He said, that's Shadrach, Meshach, and Abednego. É Mesaque, Sadraque e Abdenego. He said, bring them here. Então traga eles aqui. He talked to them. E aí ele conversou com He said, eles at the sound of the trumpet, e falou com eles: olha, quando a Everybody's supposed to trombeta bow soar, todo mundo tem que se ajoelhar. he said, we're going to sound the trumpet one more time. E ó, nós vamos dar uma chance, nós vamos soar a trombeta mais uma vez. And you need to bow down. E vocês precisam se ajoelhar. And if you don't do E that, se vocês não we're fizerem going to throw you isso, in that fire. nós vamos jogar você nessa fornalha. These 3 young boys, E esses 3 they jovens, said, we don't even need to pray about eles this. falaram: nós não precisamos nem orar sobre isso, They rei. didn't even think about it. Nem pensaram sobre isso. They said, our God Eles falam: nosso Deus is able to deliver é us. capaz de nos libertar. And if not, Mas se não, we're not bowing down. nós não vamos nos They ajoelhar. sounded the trumpet. E aí soaram as trombetas. Everybody bowed down but those 3 boys. Todo mundo se ajoelhou, exceto aqueles 3 The king jovens. got E o mad, rei ficou furioso. threw them into the fire. Jogou eles dentro da fornalha. He looked inside where the fire was. E ele olhou naquela fornalha onde fogo estava. He said, didn't we just throw 3 E ele men in perguntou: there? nós não tínhamos jogado 3 homens ali? He said, but I see a 4th man Mas eu vejo um 4º who is homem, like unto the image of God. que é como um filho de Deus. Hallelujah. Aleluia. They did not limit God. Eles não limitaram They Deus. did not limit God with their mind. Eles não limitaram a Deus com o seu pensamento. See, that's your problem. Sabe, esse talvez seja o seu problema. You keep thinking God can't protect you. Você continua pensando que Deus não pode te proteger, God can't use you. que Deus não pode te usar, God can't deliver you. que Deus não pode te libertar. Come on, this is true. Isso é verdade. Many of you think that way. Muitos de vocês pensam It's because you've exatamente been assim, conditioned. porque vocês foram condicionados. You've tried and failed. Vocês tentaram e falharam. You tried and it didn't work. Vocês tentaram e não deu certo. You quit too soon. Vocês desistiram muito gave rapidamente. Vocês deixaram tudo You said, para I've been trás. there and done that. Vocês foram lá e tentaram. I'm not doing it again. Você diz: eu não vou tentar de novo. You see, you've limited God. Vocês limitaram a Deus. And it starts with your E mind. começa com a sua mente. Jesus said, with men, Jesus disse: para os homens it's impossible. é impossível, But with God, mas para Deus all things are possible. tudo é possível. All things are possible. Tudo é possível. Before we built our building, Antes de construirmos o nosso prédio, we were in another location, nós estávamos num outro local. and it was a very big place. E era um lugar muito grande. We were a very young church. Nós éramos uma igreja muito jovem. We only had about 125 people. Nós tínhamos apenas 125 pessoas. It was a church building that was available. Era um predinho que estava ali disponível. It was like this. It had a balcony.
Tinha uma galeria também, como aqui, It only seated about 1,000 people. e era apenas para 1.000 pessoas. For us, it seemed E huge. para nós parecia gigantesco. They wanted to sell the building for $2.5 million. E eles queriam vender esse outro prédio com 1.000 lugares por how much? We didn't have $2.5 million. Por 2,5 milhões de dólares. We didn't have hardly any dollars. E nós não tínhamos quase nenhum dólar. But we moved by faith. Mas nós nos movemos por fé. I believe the Lord spoke to my heart Eu creio que Deus falou ao meu coração to take a step to grow. a dar um passo em direção ao crescimento. I'll never forget the first month that we were there. E eu nunca vou me esquecer do primeiro mês no qual estávamos lá. We received the bill for our electricity. Nós vemos ali a conta para a nossa eletricidade, conta de luz. And I opened it up. E eu abri aquela conta And I was shocked by the number on it. e eu fiquei chocado pelo que eu vi ali. I don't know if you've ever seen a pastor who's pregnant with a cow. Nunca vi, não sei se vocês já viram um pastor que estava grávido de uma vaca. When I saw that number, Quando eu vi aquele número, I thought I was giving birth. eu achei que eu ia dar à luz. Where are we going to get this money? Onde nós vamos conseguir esse dinheiro? It was nearly 3,000 American dollars. Era mais ou menos 3.000 dólares. That may not seem like much now, Isso pode até nem parecer muito but agora. when you only have 100 people, Mas quando você tem apenas umas that 100 seemed like $1 million. pessoas, não apareciam milhões de I dólares. didn't even know if God had that much money. Eu não sabia nem se Deus tinha tanto dinheiro assim. That's what my mind said. Foi o que minha mente disse. We had an event that week in our church. We had an Nós event. tivemos um evento naquele fim de semana na And nossa we had igreja. several thousand people that came. Tivemos vários milhares de pessoas que vieram. We just did a concert. Fizemos ali um concerto And it took my mind off of that bill. e tirou a minha mente daquela conta de luz. But it came the day that we had to write the check. Mas chegou o dia que nós precisaríamos preencher o cheque. I believe God was going to help us. Eu criei que Deus ia nos ajudar. I believe God was going to multiply and increase us. Eu cria que Deus ia ajudar a gente a se multiplicar, fazer a gente crescer. After that special event, E depois daquele evento especial, God added about 100 people to our church. Deus acrescentou mais 100 pessoas à nossa igreja. And when we had to pay the bill, E quando tínhamos que pagar a conta, we had more than enough money. nós tínhamos mais do que o suficiente. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Before I go to the next point, let me say this. Antes de avançarmos para o segundo ponto, deixa eu dizer o seguinte. You think like men. Você pensa como um homem. You need to start thinking like God. Você precisa começar a pensar como Deus. The reason why you think like men A razão pela qual você pensa como os homens pensam, is because you're not spending any time with God. talvez seja porque você não esteja passando tempo com Deus. When you spend time with God, Quando você começa a passar tempo com Deus, when you read His Word, quando você começa a ler a sua palavra, when you seek Him through prayer, quando você está buscando a Deus através da oração, when you fellowship with the Holy Spirit, quando você tem comunhão com o Espírito you Santo, quit thinking like a man você para de pensar como homem. and you start thinking like God. Você começa a pensar como Deus. You know the things you think? Sabe as coisas que você pensa? You don't think it's impossible. Você não pensa que é You impossível. start thinking it's all possible. Você começa a pensar tudo é You possível. start saying all things are possible. Você começa a dizer tudo é possível. All things are possible. Tudo é And you possível. remove every invisible barrier that's in your E mind. você remove toda a barreira invisível que está na sua mente. Let me go to number 2. Deixa eu passar agora para o ponto número 2. Don't limit God from where you have come from. Não limite a Deus pensando no seu passado. Don't limit God because of your past. Não limite a Deus por causa do seu passado. Every one of you here come from different backgrounds. Cada um aqui veio de um pano de fundo de criação diferente. Some of you are professional, you've had college educations. Talvez alguns tiveram na sua formação profissional uma educação universitária. Some of you struggled with school. Talvez alguns lutaram muito com a Some escola. of you make a lot of money. Talvez alguns conseguiram fazer muito Some of you have dinheiro. lost your jobs. Talvez alguns perderam seus empregos. Every one of us come from a different background. Cada um de nós vem de um pano de fundo diferente. Maybe you've been raised very poor. Talvez você foi criado num lar muito pobre. When I was growing up, we didn't have very much of anything. Quando eu estava sendo criado, nós não tínhamos quase nada. You might say that we were poor. Você talvez diria que nós éramos pobres. Some people were raised with everything. E outros foram criados tendo tudo. But we all come from different backgrounds. Nós viemos então de panos de fundo But it's a diferentes. terrible excuse to use Mas é uma
desculpa terrível para se When you usar. tell the Lord, Quando você diz para o you Senhor, can't use me o Senhor não pode me usar. because of how I was raised. Por causa da maneira como eu fui You criado. can't use me O Senhor não pode me usar. because I'm not smart enough. Porque eu não sou inteligente o I'm not suficiente. good enough. Eu não sou bom o suficiente. I'm not righteous enough. Eu não sou correto o suficiente. I'm not holy enough. Eu não sou santo o See, I suficiente. know you think these Eu things. sei que você pensa tudo isso. We all think these Todos things. nós pensamos assim. And we limit E God. nós limitamos a We create this Deus. invisible barrier. Nós criamos essa barreira invisível. And we use our past as an E excuse. nós usamos o nosso passado como uma desculpa. I think about Amos, the prophet. Eu penso em Amós, o profeta. The Bible said he was an uneducated man. A Bíblia fala que ele era um homem sem uma educação. He has a book in the Bible. E ele tem um livro na Bíblia com o nome dele. An uneducated man. Um homem iletrado. What about Elisha, the great prophet? E Elias, o When grande Elijah went to profeta. go look for him, Quando Elias foi procurá-lo, do you know where he found him? sabe onde ele o achou? He was a farmer. Ele era um fazendeiro. He was out plowing with 12 yoke of oxen. E ele estava lá no pasto, né, no rebanho. God can use a farmer. Deus pode usar um God fazendeiro. can use an uneducated man. Deus pode usar um homem iletrado. Paul the apostle, O apóstolo Paulo, he took people like you and I and he tortured us. ele pegava pessoas como eu e você e nos torturava. He killed us. E ele nos matava. He persecuted us. Ele nos perseguia. He tried to destroy our belief and our faith. Ele tentou destruir a nossa fé, a nossa crença. Think about Gideon. Pense em Gideão. Judges chapter 6. Juízes capítulo The 6. angel of the Lord comes to him. O anjo do Senhor vem até He's ele. hiding in the bottom of a wine vat, E ele está escondido ali no lagar onde trying to fazia o winnow a vinho. little bit of wheat. Né? He was trying to get a little bit of grain to eat. Estava tentando pegar um pouco de trigo para He comer. was a coward. Ele era um covarde. He was hiding from the armies that were there. Ele estava se escondendo dos exércitos inimigos que And the estavam Lord ali. shows up E o Senhor and aparece says, "Mighty man of valor." e fala, homem de valor, guerreiro And he's valente. saying, "You can't be talking to E me." ele fala, você não pode estar falando comigo. Because see, he didn't see himself as a mighty man of Porque ele valor. não se via como um guerreiro valente. He just thought about where he had come from. Ele só pensava a respeito de como ele tinha sido criado, de onde ele tinha vindo. In verse 14, No versículo 14, here's what it says. olha o que diz. It says, "Then the Lord turned to him and said, Então o Senhor olhou para ele e disse, Go in this might of yours, vai nessa tua força and you shall save Israel. e livrarás a Israel You'll save them from the Midianites. da mão dos midianitas. Have I not sent you?" Porventura não te enviei eu? Now watch what he says. Olha o que ele diz. He says, "Oh my Lord, E ele fala, ó meu Senhor, how can I save Israel? como que eu vou livrar Israel? My clan is the weakest. Eis que a minha família é a mais pobre em I'm the Manassés. least in my father's E house." eu, o menor na casa de meu pai. He said, "I'm not good enough. Ele falou, eu não sou bom o I'm not smart suficiente, enough. não sou inteligente o I'm not suficiente, educated enough. não tenho instrução I'm not suficiente, strong enough. não sou forte I'm o not suficiente, spiritual enough. não sou espiritual There's no way you could suficientemente. use me, God." Senhor, não tem nem como o Senhor pensar em me usar. And you can read the rest of the story. E você pode ler o restante da história. He did take a little step of faith, Ele acabou dando um passozinho de fé. and he throws out a fleece, E ele colocou então ali, and he gathers men together. e ele conseguiu juntar homens. And he ends up going to fight. His faith gets built up. A sua fé é construída. And he goes and fights an army of 185,000 people E ele vai e luta contra um exército de 185 mil pessoas. with just 300 men Com apenas 300 homens. with no weapons. Com nenhuma arma. And they won a mighty E victory. eles tiveram uma vitória tremenda. Do you know why? Sabe por quê? He removed the invisible barriers. Porque ele removeu as barreiras invisíveis. He removed the barriers of his past. Ele removeu as barreiras do seu passado. There's a friend of mine who's now with the Lord. Eu tenho um amigo, não é, que hoje está com o Senhor. His name was Clarence Matheny. O nome dele era Clarence Matheny. He could not read or write. Ele não sabia ler nem escrever. He lied about his age. He lied about his age and Ele- joined the army. Ele mentiu sobre a sua idade para poder ir para o exército. He became a cook. He cooked. E se tornou um cozinheiro He married his wife, who was named Jewel. e casou com uma esposa chamada Jewel. Jewel had gotten into a terrible accident. E a Jewel tinha passado por um acidente Her terrível. face was disfigured.
A sua face estava desfigurada. She had to wear very thick glasses to be able to see. E ela tinha que usar óculos muito grossos para poder She enxergar. was saved. E ela foi salva. Clarence was not. E o Clarence não era salvo. A man came to their city. E o homem veio até a cidade deles. He was a pastor. He had a healing ministry. E ele era um pastor e ele tinha um ministério de cura. She said, Clarence, I want to go to that meeting. E ela falou com o marido: Clarence, eu quero ir até aquela I'm going to reunião. ask God to heal E me. eu vou pedir para Deus me curar. Clarence said, I'm not going. E Clarence falou: eu não vou. Finally, he decided he would go. Mas acabou decidindo ir. He sat way back in the back. E ele sentou lá no fundão. Clarence was a really big E man. Clarence era um cara grandão. The pastor was a very small E o man. pastor era bem pequenininho. This is what he told his wife. E olha o que ele falou para a esposa dele: He said, you go on down there and get prayed for. olha, você vai lá e recebe a sua oração lá. He said, if that man doesn't heal E you, olha, se aquele homem não te curar, I'm going to go down there and I'm going to whip him. olha, eu vou lá e vou dar uma surra nele. She went forward. E aí ela foi à frente God healed her. e Deus a curou. Her face straightened out. A sua face foi consertada. She took her glasses off. Ela tirou seus óculos. I think she passed away last year. Eu acho que ela faleceu ano I don't think passado. she ever wore glasses her whole Mas eu acho life. que ela nunca mais precisou de óculos. That night, Clarence got saved. Naquela noite, Clarence foi salvo He por got filled with the Jesus. Holy Spirit. Ele foi cheio do Espírito Santo. 3 months later, 3 meses depois, the Lord began to speak to Clarence. o Senhor começou a falar ao coração do He was calling Clarence. him into the ministry. E ele estava chamando ele para o He ministério. said to his wife, Ele falou com a esposa dele: I think God has called me into the eu acho ministry. que Deus está me chamando para o ministério. But you know I cannot read or Mas write. sabe, eu não sei nem ler, nem escrever. He would open up his Bible and it was just words on a page. Ele abria a Bíblia e só via assim, um monte de figuras ali naquela página. None of it made sense to him. Nada fazia sentido para ele. Until one day, Até que um dia, he opened up his Bible ele abriu a sua Bíblia and the words jumped off the page. e as palavras começaram a pular da página. Every word he E understood. cada palavra ele entendeu. Every sentence made sense. Cada frase fazia sentido. Every paragraph he got into his heart. Cada parágrafo ele tomou no seu He coração. became one of the greatest preachers that I've ever known. Ele se tornou um dos maiores pregadores que eu And do you know- jamais conheci. And do you know where God sent him? E sabe para onde Deus o mandou? Do you know where he went to go minister first? Sabe para onde ele foi ministrar primeiro? To the colleges and universities in Kenya. Para as universidades lá no Quênia. A man who could not read or write. Um homem que não sabia ler nem escrever. Don't you limit God from where you've come from. Não limite a Deus baseado no seu passado. You're not an anybody. Você não é um Zé Ninguém. You're a somebody. Você é alguém. I said you're a somebody. Eu falei que você é alguém. Hallelujah. Aleluia. Here's the last point. E agora o último ponto. Don't limit God by your ability. Não limite a Deus por causa das suas próprias habilidades. Zechariah 4:6 says this. Zacarias 4:6 diz o seguinte: It's not by power não por força, or by my spirit. nem It's not por by power violência, or by might, nem por violência, but by my spirit, says mas the Lord. pelo meu espírito, diz o Senhor dos It's exércitos. never about you. Não tem nada a ver com você. It's never about your ability. Nunca tem a ver com a sua It's always habilidade. about God's ability. Tem a ver com a habilidade de Deus. I never thought I would ever stand in front of people to speak. Eu nunca imaginei que eu estaria um dia em pé diante de pessoas para pregar. I always think to myself, how can you let me do this? E eu sempre pensava como é que eu poderia fazer algo assim, But it's not my ability. mas não é a minha habilidade. It's his ability. É a habilidade dele. Let me tell you a quick story. Deixa eu te contar uma história There rapidinho. was a man in Texas. Havia um homem no Texas. He moved houses. He would lift houses up and move them to another location. O trabalho dele era levantar casas e transportá-las para outros lugares. And he had to drive a long way to a job that he had. E ele tinha que dirigir por vários momentos ali para chegar no local que ele He hired a que number tinha. of men to help him. E ali ele contratou vários homens para ir com ele até aquele local. They drove 4 or 5 hours to get to the place where the E house was. viajaram durante umas 4, 5 horas para chegar onde a casa estava. When he got there, he realized he left the chains that he needed. He needed chains. E quando ele chegou ali, ele percebeu que ele tinha esquecido as correntes
que ele precisaria usar para o How would he get trabalho. a chain out here? E agora, como é que ele ia conseguir achar He correntes? gathered all those men that were unbelievers. E ele reuniu todos aqueles homens que não eram crentes. He said, we don't have a chain. Falou: nós não temos as correntes. We forgot the chain. Nós esquecemos as We correntes. can't drive all the way back to the city. Não dá para viajar 5 horas de volta para a I'm cidade. paying you all this money. E olha, eu estou contratando vocês por esse dinheiro we've gotta todo. go to work. Nós temos que começar o trabalho. He said, I'm going to pray and ask God for a chain. E ele falou para eles: olha, eu vou orar a Deus pedindo para Deus mandar correntes. And he gathered them in a circle. E aí ele reuniu aqueles homens num And círculo. they were kind of laughing and E eles estavam mocking him. rindo, né, tirando uma onda dele, né? And he began to pray E ele começou a orar with all these unbelievers. com todos esses não He crentes. said, Father, I don't have the ability to get a Ele chain. falou: pai, eu não tenho habilidade para conseguir essas correntes. I can't get a chain here. Eu não tenho como conseguir as But I correntes believe aqui. you're going to get me a chain. Mas eu creio que o Senhor vai The men providenciar essas in the correntes. circle were laughing and kind of E snickering. aqueles homens estavam rindo, né, tirando onda dele. He said, Amen. E ele falou: amém. And this is what he said. E olha o que ele falou. He said, when I looked up, Ele falou: quando eu I olhei saw para a truck trás, coming down a dirt road. eu vi um caminhão vindo ali pela estradinha de terra. And he flew right past where we were standing. E ele passou exatamente por onde nós estávamos ali. And he turned hard on the road that was right next to us. E ele virou ali uma curva acentuada ali à direita de onde nós And when estávamos. he did, E quando ele fez isso, a big chain flew out of the back of the truck, uma corrente grande, né, voou do caminhão slid across the dirt e road, veio, né, aterrissando aqui até a estradinha de and terra curled up right at his feet. e acabou aos pés dele. See, you don't have the ability. Você não tem habilidade. God has the ability. Deus tem habilidade. You don't have the ability. Você não tem It's habilidade. not by your power. Não é pelo seu poder. It's not by your might. Não é pela Oh, sua but it's by the força. Spirit of the Lord. Mas é pelo Espírito do Senhor. I'm going to close with this story. E eu vou For this fechar com point. essa história para esse ponto. David went to go visit his brothers who were about to go to battle. Davi foi visitar os seus irmãos que estavam ali para começar uma batalha. David was the keeper of the sheep for his father. Davi era o guardador ali das ovelhas do seu pai. He goes into the camp of the Israelites. E ele vai ali no acampamento dos israelitas. Goliath rises up. E aí Golias se levanta. All of God's warriors begin to run. E todos os guerreiros de Deus começam a fugir. And David said, what are they running from? E o Davi fala: por que eles estão correndo? He said, they're the warriors of God. Vocês não são os guerreiros de Deus? He said, what shall be done for the man who kills this giant? O que vai ser dado mesmo ao homem que matar esse gigante? Word got around the camp. E aí a palavra espalhou. They said, the brothers said, it must be David. E aí os irmãos de Davi falaram: deve ser Davi. He always talks real big. Ele sempre fala, né, coisas grandes. The brothers said, why don't you go back and take care of father's sheep? E aí os irmãos falaram: por que você não volta, Davi, lá para casa e vai cuidar das ovelhas do papai? David said it again. E aí Davi diz de novo: What shall be done for the man who kills this o giant? que vai ganhar mesmo a pessoa que matar esse gigante? The king heard about it. O rei ouviu falar sobre He said, isso. go get that man. E o rei mandou chamar aquele homem. When David came into his tent, E quando Davi chegou ali na tenda do rei, he looked at him and he said, but you're just a youth. o rei olhou: mas você é apenas um He jovenzinho. was just a teenager. Era um He adolescente. said, what can you do? You're not a O warrior. que você pode fazer? Você é um menino, você não é um guerreiro. This is what David said. E olha o que Davi disse. I don't know if this means very much to Eu you, não sei se isso significa muito para você, but I've killed a bear mas olha, eu matei And um I've urso killed a lion. e eu matei um leão with my hands. com as minhas próprias mãos. And the same God that strengthened me E o mesmo Deus que me to fortaleceu kill the bear and the para lion matar o urso e o leão will strengthen me vai me to fortalecer kill this uncircumcised Philistine. para matar esse filisteu incircunciso. And you know the rest of the E story. você sabe o resto da história. David goes out and with a rock he kills that giant. Deus vai para fora e com uma pedra mata aquele gigante. Do you know how David did it? Sabe como é que Davi He fez? began to merge his inability Ele começou a misturar, a fundir a sua inabilidade. He merged his inability with God's ability. Ele fundiu a sua inabilidade com a habilidade de Deus. When you take your inability Quando você pega a sua inabilidade and you join it to God's e ability, você junta a habilidade de Deus,
There will be nothing that you cannot conquer. Não vai haver nada que você não possa conquistar. It's not by your power. Não é pelo seu It's not poder, by your might. não é pela sua But it's força, by the Spirit of the Lord. mas é pelo Espírito do Senhor. These are how you remove the barriers in your É life. assim que você remove as barreiras da sua vida. How many of you have a barrier in your life right now? Quantos de vocês sentem que tem uma barreira agora na sua vida? Maybe a barrier in how you think. Talvez uma barreira em como você Come on, is there pensa. anyone like that? Tem alguém assim? Levanta a mão. We stop God. Nós limitamos a Deus. You've got to believe that He's able. Você precisa crer que Ele é He's capaz. able to do. Ele é capaz de He's fazer. able to do exceedingly abundantly. Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente do He que can você do far imagina. more than you can imagine. Muito mais do que você pensa. But you've got to change the way you think. Mas você tem que mudar o jeito de você pensar. Remove that barrier right Remover now. aquela barreira agora Remove mesmo. the barrier of your past. Remover a barreira do passado. Some of you have made mistakes. Talvez alguns cometeram Some erros. of you have quit things in life. Talvez alguns desistiram de muitas coisas na Some of you have vida. tried and failed. Talvez alguns tentaram And e you're saying, falharam. God can never use me E again. você está dizendo, Deus nunca vai poder me usar de I'm novo. never going to try Eu again. nunca vou nem tentar. I've been there and I've done Eu já that. estive lá, já tentei de tudo. That's the devil. Isso é o diabo. That's not God. Isso não é Deus. That's an invisible barrier. Isso é uma barreira How many of you are invisível. using that as your excuse? Quantos de vocês estão usando isso como desculpa? Past. Your past. O Some of you seu are using your passado. past. Alguns estão usando o I'm not passado. smart enough. Eu não sou inteligente o I'm not suficiente. educated enough. Eu não tenho instrução Some of you suficiente. don't think you're able to do it. Talvez alguns de vocês não achem que são capazes de fazer. Is that the barrier of your life? Essa é a barreira da sua vida? Is that your barrier? É a sua barreira? We're going to break that barrier Nós vamos today. quebrar essa barreira agora. Hallelujah. Aleluia. Father, in this sanctuary, Pai, nesse santuário, have gathered your incredible o people. Senhor reuniu o teu povo incrível. When I see them, Quando eu os vejo, I see with your eyes. eu vejo com os teus olhos. I see them well able. Eu vejo que eles são capazes. I see them powerful. Eu os vejo poderosos. I see them as mighty men and women of God. Eu os vejo como homens e mulheres poderosos de Deus. I see them breaking every barrier that's in their Eu lives. os vejo quebrando todas as barreiras na sua vida. I see them going forward, not backwards. Eu os vejo avançando e não retrocedendo. I see them trusting you, Lord God. Eu os vejo confiando em Ti, Senhor. When they're weak, they lean upon you. Quando eles estão fracos, eles se colocam diante do When they're Senhor. uncertain, they trust you. Quando eles não têm certeza, eles confiam em That's Ti. what I see when I see É them. isso que eu vejo quando eu vejo esses irmãos. Lord, there are some here today Alguns aqui hoje, Senhor, who have limited you by their thinking. que Te limitaram pelo seu pensamento. They think that they're not good enough, Eles pensam que não são bons o that they suficientes, can't do it. que não conseguem. We break down that wall Nós today. quebramos essa parede We come agora. against it. We tear it down in Jesus' Nós name. colocamos para baixo em nome de Jesus. If you're that person, Se você é essa I pessoa, want you to start saying this in your eu heart. quero que você comece a dizer isso no seu coração. Start saying, I can. Comece a dizer, eu posso, I can. eu posso, I can. eu consigo, I can. eu consigo. Say, God can. Diga, Deus pode, God can. Deus pode, We can. nós podemos. Thank you, Father. Obrigado, Senhor. There's some who have limited their life, Lord, from where they've come from today. Alguns que limitaram a Deus por causa do seu passado. We're breaking down the barrier. Nós vamos quebrar essa barreira agora. We're breaking down the barriers of their inability. Vamos quebrar as barreiras da sua inabilidade. You have empowered every single person in this room. O Senhor empoderou a cada pessoa aqui nesse You auditório. have put a treasure in their O spirit. Senhor colocou um tesouro no seu You put a espírito. seed and a vision in their O heart. Senhor colocou uma semente, uma visão no seu coração. Now let it bloom. Que agora ela floresça, Let it grow. que ela cresça. We remove those barriers Nós removemos essas in barreiras. the precious name of No Jesus. precioso nome de Jesus. Amen. Amém. Thank the Lord. Let's praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir. Now, before I turn the service back over, Agora, antes de eu entregar a palavra, I just have one other thing to say. eu quero dizer mais uma coisa. You'll always have limits in your life without Christ. Sem Cristo, você sempre terá limites na sua vida. Always. Sempre. Some of you need to come back to Christ. Talvez alguns precisem voltar para Jesus. Some of you need to give your heart to the Lord. Talvez alguns precisem entregar o seu coração a Jesus. Close your eyes for just one more moment. Feche os seus olhos por um momento. I'll be very fast. Eu vou ser bem rápido.
Do you need to come back to Christ? Você precisa voltar para Do you need to give your Jesus. heart to Jesus? Você precisa entregar o seu coração para Slip your hand Jesus. up to him right now. Levante a sua mão agora I em wanna direção pray a for you. Ele. Eu quero orar por você. Right now. Agora mesmo. Amen. I see your hand. Amém. Anyone Eu else? vejo a sua mão. You wanna Mais give your alguém? life to Christ? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Want to give your heart to the Lord? Você quer entregar o seu coração a I see the hands Jesus? up in the balcony. Eu vejo algumas mãos levantadas ali na galeria. Pray this prayer in your heart. Faça essa oração aí no seu coração. Jesus, I Jesus, need you. eu preciso do I'm not Senhor. close to you. Eu não estou próximo do Today Senhor. I'm coming home. E hoje eu estou voltando para casa. I'm giving to you my heart. Eu estou te dando meu coração. I want to do like all these figures I see upon this platform. Eu quero fazer assim, como tudo que eu vejo aqui nessa plataforma. Everyone gave their all to Him. Esses quadros que eu vejo, todos deram o seu coração a Jesus. I want to give my all to E eu you. quero dar o meu tudo para o Senhor Forgive me of agora. my sins. Perdoa-me dos meus Wash me and pecados. make me a new person. Lava-me e faz de mim uma nova Today. pessoa. Hoje, I declare I'm yours eu declaro que eu sou teu and you are mine. e o Senhor é meu. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Let's thank the Lord for these who just Vamos prayed that agradecer prayer. a esses. God bless you. I A love Deus you. por esses que oraram recebendo Jesus. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês.